Começa agora o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Olá, caros ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é a Maíra Soares com mais um episódio do programa Falando de Gente, Falando da Gente. O tema de hoje é o desafio do equilíbrio. Nós vamos começar a compreender como separar a necessidade do trabalho, mas também da vida pessoal. Entender essa importância vai ser estabelecer uma linha clara entre a vida profissional e pessoal. E nós vamos discutir como que a tecnologia e as expectativas de trabalho constante eles podem corroer o nosso bem-estar e também redefinir muitas vezes as nossas fronteiras. Então vamos começar. A mistura do trabalho entre vida pessoal e as minhas obrigações, ele é um fenômeno crescente e que ele é muito exacerbado até pela tecnologia que vai sempre nos mantendo muito hiperconectados. A gente explora muitas vezes como que isso afeta a nossa saúde e também a nossa produtividade. E aí o que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Então eu vou trazer aqui um exemplo. Maria é uma gerente, por exemplo, de projetos de uma startup de tecnologia. Ela está constantemente estressada. Ela lida com muitos e-mails, com muitas mensagens no WhatsApp, e isso é durante o trabalho, fora do horário de trabalho, durante os finais de semana. Então, ela decide implementar uma regra. Ela deixa estritamente o celular desligado ou todas as notificações de trabalho após as 19 horas. Ela comunicou essa decisão para sua líder, também para sua equipe, e inicialmente houve resistência, mas ao explicar como que isso poderia melhorar não só a sua produtividade, mas também a da equipe, Maria conseguiu o apoio necessário. E essa mudança resultou num aumento de foco durante as horas de trabalho e uma melhora significativa na qualidade do tempo que passava com a sua família. Porque, afinal, ela passava os momentos de vida pessoal pensando no trabalho e, quando estava no trabalho, pensando também na vida pessoal, que estava deixando de entregar algumas coisas. Então, aqui no caso da Maria, neste caso, é impor os limites. Qual é o tempo dedicado para cada esfera da vida? Agora eu vou trazer um outro exemplo. O João, que ele é um analista financeiro. Ele adotou uma abordagem semelhante da Maria, mas ele quis transformar um quarto extra no seu escritório doméstico porque ele fica em trabalho de home office. Então, como ele dedicou um espaço da casa dele, o que ele entendeu? Que existe um limite físico e também mental. Que aí ele colocou, quando eu trabalho muito tempo em home, é muito natural que eu não tenha horários, né? Eu simplesmente acordo muito cedo, já tomo meu café e já começo a trabalhar, mas também eu estendo isso nas atividades, porque afinal de contas eu estou em casa. Então aqui foi o limite. João, ele entendeu que, se aquele quarto é o escritório dele, então nos momentos que ele destinou a trabalhar, ele vai trabalhar, mas a partir do momento que ele fecha a porta do escritório, é aquele momento que ele está saindo do trabalho. Então ele não vai retornar para aquele ambiente, a não ser quando voltar novamente à rotina dele. Ele disse que isso ajudou muito a minimizar as interrupções, aumentar a concentração dele e, principalmente, dedicar as horas, exatamente as horas que eram para o trabalho e não ficar confundindo, pois estava em casa. E isso fez com que ele aumentasse muito a produtividade e o foco, mas ele também sentisse a liberdade de poder gozar de momentos de lazer. Então, essas duas mudanças individuais que eu trouxe aqui como exemplo, eles dizem muito sobre a questão de limites, mas também do próprio direcionamento da pessoa. E as empresas, se quiserem ter esse tipo de olhar, eles podem desempenhar muito forte esse papel de encorajar esse equilíbrio saudável, né, entre vida pessoal e profissional. Isso pode ter políticas, mas também pode ter conversas com os colaboradores para entender mais como que está sendo nível de produtividade e equilíbrio em relação ao trabalho, porque isso também é uma forma de respeito e também de dedicação da vida pessoal daqueles colaboradores. Então aqui eu vou trazer algumas perguntas para a gente refletir. Quais são as mudanças que você pode fazer no seu ambiente de trabalho que vão te ajudar a melhorar esse equilíbrio entre trabalho e vida pessoal?
E lembre que isso também pode ter vários pensamentos. É você viver realmente cada esfera no estado presente. Segunda reflexão é: como que você pode comunicar a necessidade de estabelecer esses limites com os seus colegas, mas também com a sua liderança? Quais são as estratégias? O que você gostaria realmente de comunicar? Quais são as suas necessidades reais? E a terceira reflexão é: quais são as consequências de longo prazo, e às vezes nem precisa ser longo, pode ser médio prazo, que se você não estabelecer essa separação clara entre trabalho e vida, as pessoas que estão ao seu redor ou você mesmo vai ter um impacto na vida. Isso aqui é para a gente explorar quais são os impactos das áreas da sua vida que, se você não prestar atenção, podem gerar perdas, renúncias, ou às vezes algo que você não vai conseguir mais retornar e ver. Essas 3 reflexões, elas já são bem profundas para estabelecer quais são os seus limites, como que você comunica as suas necessidades, mas saiba e tenha em mente que é tornar-se consciente de qual é o impacto na sua vida se você não fizer isso. Ainda quando a gente pensa de curto, médio prazo, às vezes é só uma renúncia de uma vida social, talvez de um momento de um pouco mais de paz, tranquilidade, mas no médio e longo prazo, como que isso impacta? Talvez são as visitas de parentes que em algum momento eles podem não estar mais na sua vida, talvez é o zelo e a consideração por alguns amigos que antes estavam próximos e de repente você afastou porque é somente uma vida de trabalho, como também o próprio cuidado com a saúde e os seus momentos também de lazer e de descanso. Essas reflexões, elas podem mudar totalmente a nossa vida. Agora vamos para uma dica prática. Considere implementar um ritual de desconexão do trabalho. Isso pode incluir uma atividade relaxante. Pode ser uma meditação, pode ser yoga, pode ser leitura, pode ser uma caminhada no parque, pode ser academia. Use esse tempo de desconexão para trazer alguma prática, mas é uma forma de você se reconectar com os seus interesses pessoais, familiares, sociais. Estabeleça esse ritual como uma parte não negociável do seu dia a dia, algo tão importante quanto qualquer reunião do seu trabalho. Seja disciplinado e fiel a isso. Você vai perceber que em menos de 3 meses já vai gerar uma diferença tão grande na sua vida que você vai se perguntar por que você não começou a fazer isso antes. Bom, espero que esse episódio tenha te inspirado para você reavaliar e fortalecer os limites da sua vida pessoal, mas também do seu trabalho. Estabelecer esses limites não só melhora a sua saúde mental, mas também as suas relações pessoais. Isso vai fazer com que você seja muito eficaz e também produtivo em todas as áreas da sua vida. E isso faz muita diferença. Lembre-se, encontrar equilíbrio é uma jornada contínua que requer muita atenção e ajustes regulares. Até o próximo episódio do programa Falando de Gente, Falando da Gente. Fique bem e até lá! Encerrando por hoje o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Se ligue, Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares, sempre às segundas-feiras às 14 horas, com reprise na terça às 17 horas e na quarta às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.